Olá, terráqueos! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do quadro Tópicos Roda Plural. Bom, nesse quadro aqui eu busco fazer um resumo, né, sobre a roda de conversa que a gente tem toda segunda-feira às 7h30, né, no momento está sendo virtual, né, devido à pandemia, mas a gente se reunia, né, antes dessa pandemia lá na Casa de Cultura de Nova Serrana. E aí nesse vídeo eu busco fazer um resumão, dar uma lida nos tópicos dessa roda que a gente realiza toda segunda. Então, desde já eu te peço para você se inscrever no canal e ativar as notificações, tá? E aí eu vou deixar aqui no Saiba Mais, né, por caso você tenha interesse em participar com a gente lá da roda de conversa, né, toda segunda-feira às 7h30. Vai ficar um link aqui onde você é direcionado para um grupo, né, do WhatsApp, ao qual eu mando o link dessa roda de conversa toda segunda-feira. E o tema dessa semana foi? Bom, pessoal, como vocês viram na imagem anterior, o tema foi cultura, né? E eu achei interessante porque esse tema da roda de segunda-feira, eu não me programo muito em pautas, mas assim, eu desejo que se apresente uma questão, né, quando a gente propõe algo. E eu gostaria que esse tema fosse mais voltado para a região, e acabou que se conduziu para isso. Então, a gente falou muito da questão da cultura nova serrana e de Divinópolis, né? E eu achei bacana, achei bastante interessante. Mas vamos aos tópicos. O problema é tentar sobrepor a outra cultura, né? Então a gente discute muito essa questão, que a gente tem essa mania de achar que uma cultura é melhor do que a outra, né? Inclusive enaltecendo as culturas clássicas, né? Como se a cultura grega, europeia, americana, uma coisa assim, dos Estados Unidos, é superior ao que a gente produz aqui. Então a gente precisa, a clássica não, né? A americana não é tão clássica, mas grega, europeia, sempre tem aquela visão romantizada, que aquilo é um ideal de cultura, e quando na realidade não é bem isso, né? A cultura vai muito além. Né, a gente citou a questão do K-pop, né, e fez esse comparativo, né, do K-pop com relação ao funk brasileiro, porque o K-pop era uma questão que estava em crescente lá na Coreia, Coreia do Norte, Coreia do Sul, não sei, eu sei que vive em guerra ali, então vou me concentrar que é Coreia. Né, e lá tinha a questão da cultura do K-pop, que em vez deles segregarem ou tentarem abafar, igual a gente faz com o nosso funk, o governo, na verdade, deu espaço, e isso hoje em dia é uma tendência mundial, né, a cultura do K-pop. Um dos participantes lá, ele citou que a questão de Nova Serrana usou muito mais acesso à cultura do que em Divinópolis, que era onde ele morava. O que a gente, ao menos aqui, a gente percebe que é um pouco curioso, né? Porque Divinópolis é a população o dobro de Nova Serrana. Né? A gente citou a questão do elitismo cultural, tanto em Divinópolis quanto em Nova Serrana. Acho que no Brasil como um todo, a gente tem a mania de colocar que aquilo que o capital pode fazer como muito mais capaz do que aquilo que é periférico, e o que é um erro, né, em questão de cultura, já que cultura é um modo de viver, é um modo de ser, né, em um espaço. A cultura dispersa na Nova Serrana, a gente citou essa questão, que Nova Serrana tem tanta imigração que tem na cidade, tem tanta gente de fora, então a cultura Nova Serrana é muito rica, e a gente não valoriza tanto. Acho que isso é uma tendência nacional, infelizmente, né? A gente citou a questão do encontro gastronômico que ocorreu, né, aqui em Nova Serrana, que foi mais elitizado, né, que teve a participação, inclusive, do Guilherme Arantes, né, alguns anos atrás aqui em Nova Serrana, e a gente percebeu essa questão realmente, né, que ela era muito mais fechada no nicho de quem morava na cidade há muitos anos, coisa e tal, e não houve uma divulgação, assim, para um grande negócio. Mas eu gostei muito desse encontro gastronômico. E é uma questão que eu posicionei no grupo. Eu não me importo que a elite se manifeste culturalmente, eu acho que é bacana, é salutar. O que não pode é suprimir as demais culturas. Todo mundo tem que ter espaço na cidade para se manifestar. E incentivar todas as formas de culturas. A gente falou dessa questão de centralizar eventos. A gente tem a mania de colocar tudo quanto é evento cultural dentro de uma determinada praça na cidade, igual que em Nova Serrana, muitas vezes, a gente fecha muito na Praça da Matriz de Nova Serrana, Divinópolis tem o santuário, ou a catedral, e tudo se fecha nesse tipo de evento nesses lugares, enquanto na periferia mesmo não chega a cultura. E muitas das vezes esses espaços têm uma cultura própria que deveria ser valorizada e instigada. Né? Então a gente precisa, né, falou centralizar, né? Essa centralização, mas a gente precisa trabalhar essa descentralização. Né? Essa cultura tem que ir para além desse grupo fechado, né? Balanceamento entre artista e público, que tem muito a ver com isso, né? O artista tem que ir onde o público está. E muitas vezes o público está em quem nem tem acesso a poder estar num espaço privilegiado, né, como um teatro ou a região central ali, porque está
presa na periferia, e muitas das vezes são pessoas que vão dar muito mais valor àquela arte do que talvez ali a elite, né? Acho que tem um outro tópico que eu vou falar um pouco sobre isso. E aí, né, a gente citou a questão de traçar a realidade a partir da arte, né, o ponto que a gente vê que muitas questões da nossa cultura brasileira estão representadas em grandes clássicos da nossa literatura, cinema, fotografia. Então, assim, a gente tem registros brilhantes da nossa realidade, às vezes cruel, mas muitas vezes também bela, que estão retratados em nossa cultura e a gente não valoriza, né? A gente citou as questões da inferência do centenário de Divinópolis, né, que eles tentaram fazer ali uma enaltecimento dessa cultura de Divinópolis, né, do passado, resgate da história, né, e aí a gente citou outro tópico que foi a falta de reconhecer e valorizar a cultura nacional, né, igual eu estava dizendo, a gente não valoriza muito a cultura, a gente está disposto a ir ao cinema pagar caro no ingresso no filme estrangeiro, mas no nacional mesmo a gente não privilegia, né? Ah, Thiago, mas às vezes que não é tão bom, mas é porque também a gente também não incentiva. Não nós, enquanto população, mas também o governo, também como todo, ou seja, existem várias partes que repercutem essa falha, a gente precisa problematizar, né, e discutir. Discutir essa questão que a elite vai muito mais por status, muito mais por respeito ao artista, porque quando a elite vai para um espaço cultural, um teatro, alguma coisa, ela não está muito preocupada assim, com a qualidade do material, mas assim, há um espaço que a elite tem que usar, né? Então, é uma questão que a gente pincelou também. A gente citou a questão do Conselho de Cultura de Divinópolis, algumas questões, e o Conselho de Patrimônio Cultural e Histórico de Nova Serrana, que é uma crítica que eu fiz, que aqui em Nova Serrana o Conselho é voltado muito mais para a questão de preservar a história do que incentivar novas culturas, e isso é uma coisa que me incomoda particularmente. Cultura veio para quebrar os paradigmas sociais. A gente tem aquela ideia que cultura não, que a cultura tem que ser uma coisa bonitinha, arrumadinha, e a gente acaba por menosprezar algumas culturas, né, das periferias, justamente por isso, porque a gente não consegue conceber que aquele início de cultura ali pode ser algo muito gigantesco daqui a uns anos, e que tudo que precisava era ser um incentivo aqui agora, mas a gente está preso ao resgate de uma cultura passada, né, e muitas vezes a cultura vem para ter esse marco, né, de quebrar paradigmas. Essa discussão do nós contra eles, a gente precisa dialogar, né, existe a questão que a elite tem uma cultura e a periferia tem uma outra, enquanto na realidade estão todos numa mesma sociedade, a gente precisa aprender a dialogar e tirar esse versus aí, a gente precisa interagir mais. O que difere a cultura do comum é o hábito, né, os participantes lá citou o Luizão, ele comentou dessa questão, né, que às vezes a coisa que a gente faz rotineiramente não é cultural para a gente, mas para quem está fora dessa cultura, acaba por ser cultural, né, por exemplo, a nossa gastronomia, né, que ele citou arroz com feijão, para a gente é algo habitual, mas para o exterior é uma coisa assim, fenomenal, né, nem toda cultura é boa, né, é uma questão delicada, que eu tentei ele também tentar dar uma resistência devido à minha formação na questão da antropologia, que por mais que a gente não compreenda uma outra cultura que parece perversa, né, igual citou lá uma questão da cultura africana lá de mutilação, uma coisa assim, é difícil dizer que aquilo realmente aquilo é ruim, né, acaba fazendo mal para o ser humano. Mas dentro daquela cultura faz parte daquilo, né, do rito deles. Está errado na nossa visão? Tá, mas para eles não. Ah, Tiago, mas precisa modificar? Precisa, mas isso também tem que ser trabalhado. Nada que hoje talvez seja culturalmente aceito, no passado nem sempre era, né? Então, essa questão da questão da cultura relativista, né? A gente tem que relativizar os pontos, e por mais que seja complicado, a questão do rodeio que a gente citou também. É algo de maus tratos com os animais, mas é hoje que a gente discute muito essa questão. Na época que existia o rodeio, que era um espaço de lazer e cultura, não tinha essa visão. E agora, com o passar dos anos, das culturas, que a gente começa a se discutir. Mas não deixa de ser uma cultura daquela região, daquele espaço. A cultura é cíclica, né, que tem a ver com essa questão, que o que não era aceito no passado hoje é, né, a cultura como influência dos desejos dos outros, né, então, assim, quando a gente vai ver essa questão, né, no Brasil mesmo, a gente vê muito mais as crianças sendo incentivadas a fazer coisas de elite do que da própria cultura brasileira, por exemplo, a questão da capoeira e do balé, né, que a gente citou lá. Então, assim, é um desejo da outra pessoa que a gente seja alguém diferente, né, dessa realidade que a gente, de fato, é. E a influência da economia na cultura.
né? O quanto que muitas das vezes a questão da cultura ela é levada pela questão da economia. E muitas vezes também a cultura também tem a agregar a economia. Mas isso tudo é uma questão que deveria estar aberta ao diálogo e não uma restrição. Então é isso. Esse foi o vídeo de tópico de hoje. Até o próximo. Bom, gente, esse foi mais um vídeo do canal. Se gostou do vídeo, dê seu like ou dislike, compartilhe, comente o que você achou. Se inscreve no canal, ative as notificações, já que eu não tenho dia nem hora para poder estar lançando os vídeos aqui. Né? E se cuide, né? E nos vemos no próximo vídeo. Namastê. E o